Olá, coisa querida! Professora Adriane Falti, continuando aqui a nossa aula a respeito dos direitos da nacionalidade. E agora a gente vai falar a respeito das distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Ei, pera lá! Você já viu comigo como que faz para ser brasileiro nato e como que faz para ser brasileiro naturalizado? Agora eu te pergunto, o tratamento que a Constituição dá é exatamente igual aos brasileiros natos e aos naturalizados ou existem algumas diferenças? E a resposta está aqui no texto da Constituição. Quer ver? Venha ler comigo. Olha só, aqui no slide. Artigo 12, parágrafo 2º nos diz assim, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que a Constituição Federal, ela pode estabelecer diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Quem não pode fazer essa diferença é a legislação infraconstitucional. Tanto que a Constituição diz o quê, ó? A lei não pode estabelecer diferença entre nato e naturalizado, mas a Constituição pode. Então, a Constituição Federal pode sim estabelecer essas diferenças e é exatamente isso que você precisa saber para a sua prova. Então, vamos anotar assim, ó. Só a Constituição Federal pode estabelecer diferenças entre natos e naturalizados. Quer ver, ó? A questão da sua prova vai estar bem assim, ó. Lei complementar poderá estabelecer distinção entre nato e naturalizado. Não pode. Lembra quem que pode? Só a Constituição Federal. E eu separei aqui, então, as hipóteses constitucionais em que é possível se estabelecer diferença entre natos e naturalizados. Bora lá. Primeira diferença é a regra de extradição. Você deve se recordar lá no tópico dos direitos individuais a respeito das hipóteses de extradição. Lembra que eu tenho o brasileiro nato, naturalizado, que o brasileiro nato pode sim, não pode ser extraditado e o naturalizado pode em algumas situações? Lembra disso? Então vamos recordar aqui, ó, a regra de extradição. Quem pode ser extraditado? Apenas brasileiros naturalizados e em algumas hipóteses. Lembra o brasileiro nato? Nunca pode ser extraditado e é nunca do nunca. Lembra, enquanto for brasileiro nato, não pode ser extraditado. Agora, o brasileiro naturalizado, ou seja, aquele que adquiriu a nacionalidade secundária derivada, pode ser extraditado em algumas situações. Lembra quais são elas? Vem revisar comigo também isso aqui, ó. Olha o que diz ali a Constituição, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, só ele que pode. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, você gravou como? Que o brasileiro nato não pode tipo nunca. Cuidado, salvo se for ex-brasileiro, né? A regra é clara, ex é ex. Se for brasileiro nato, estiver na condição de brasileiro nato, não pode. Agora, se for ex-brasileiro nato, se tiver perdido a nacionalidade brasileira, aí, de forma excepcional, pode sim ser extraditado. Mas ele não vai ser extraditado como brasileiro, né? E sim como estrangeiro. Então, enquanto estiver na condição de brasileiro nato, não pode ser extraditado. Caso tenha perdido a nacionalidade, ou seja ex-brasileiro nato, aí poderá ser extraditado. Então, brasileiro nato não, tipo nunca. O brasileiro naturalizado pode, em algumas situações, quando se tiver cometido aqui crime comum, mas desde que tenha ocorrido quando? Antes da naturalização. Ou em caso de envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Ou seja, estamos falando de tóxicos. Então, se o camarada mexeu com os tóxicos, aí não importa quando ele se naturalizou, se foi antes ou depois do crime. Aí ele vai ser extraditado. Então, vou colocar aqui da naturalização. Isso aqui você sabe que não cai, né?
Isso aqui você sabe que despenca, despenca. Então, o brasileiro nato nunca naturalizado, pode ser extraditado em algumas situações. Se tiver cometido crime comum, desde que seja antes de ter virado brasileiro, ou se mexer com o tóxico, não importa, a gente não quer ninguém mexendo com o tóxico aqui, a gente vai extraditar. Então, veja que eu tenho aqui a primeira diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Qual que é a segunda diferença? A segunda diferença é em relação àqueles cargos privativos de brasileiros natos. Deixa eu te explicar aqui, ó. A Constituição, ela separou alguns cargos e ela falou assim: esses cargos, pela relevância que ocupam, pelo status que possuem, só podem ser ocupados por brasileiros natos. Ou seja, brasileiro naturalizado não pode ocupar esses cargos. E você, meu amor, tem que decorar. Tem que saber quais são esses cargos. Isso aqui cai em qualquer prova de concurso. Vai ser a prova do nível fundamental, a prova da carreira jurídica. Isso aqui cai sempre. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Você vai encontrar no artigo 12, parágrafo 3º. Mas claro que a tia está aqui para facilitar a sua vida. Você vai gravar assim, ó. Os cargos privativos de brasileiro nato são mp3.com. mp3.com, vamos gravar aí, ó. mp3.com é a mnemônica para você gravar aqueles cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. E quais são eles? Olha aqui com a tia. O primeiro M, de ministros do STF. Aqui, cuidado, ó. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11, devem ser brasileiros natos. Então, todos devem ser brasileiros natos no Supremo Tribunal Federal. Veja que é só ministro do STF, não é ministro do STJ, não é ministro, não é juiz de direito, não é juiz de TRF. Aqui nós estamos falando apenas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ok? Agora, cuidado com um detalhe. Alguns cargos que são ocupados dentro do Poder Judiciário são oriundos do Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo. O presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o presidente do STF. Logo, o cara que ocupa a presidência do CNJ é presidente do STF, ou seja, é ministro do STF. Então, por consequência lógica, ele também vai ser brasileiro nato. Mas veja, o cargo de presidente do CNJ não é por si só um cargo privativo de brasileiro nato. O que é cargo privativo de brasileiro nato e de ministro do STF? Mas que, por um acaso, quem pode ocupar o cargo de presidente do CNJ é o ministro do STF. Se a Constituição tivesse escolhido outro membro de outro tribunal, não seria essa a exigência. Então, veja, quem tem que ser brasileiro nato são ministros do STF. Mas, por consequência lógica, o presidente do CNJ também vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque ele é ocupado por um ministro do STF. Ok? Então, cuidado com pegadinhas do tipo assim, o presidente do CNJ é brasileiro nato? É claro que sim, porque o presidente do CNJ é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você entendeu? Uma outra coisa também importante, os membros do TSE. Os ministros do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, esse tribunal, ele tem uma composição emprestada, ou seja, a composição do TSE, que é formado por 7 ministros, ela é formada por ministros do STF, mas eu também tenho ministros do STJ e tenho também advogados nessa composição. Logicamente que os membros do TSE, que são oriundos, que são originários do STF, vão ser brasileiros natos. Mas não porque eles são ministros do TSE, e sim porque são ministros do STF, ok? Então, cuidado com isso. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ministros do STF. Todo e qualquer outro cargo que o ministro do STF assuma, por consequência lógica, vai ser ocupado por um brasileiro nato. Ok aqui? Tá. Então, ministro do STF, primeiro aqui. P3 de 3 presidentes. Quem são esses presidentes aqui, ó? Presidente da República e o vice, presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aqui vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses cargos. Olha só, é claro, chuta com o coração, que o presidente da República tem que ser brasileiro nato. Você não acha isso? É lógico. Imagine a seguinte situação. Imagine uma criança
né? Um filho de um argentino que mora na Argentina. Nasce lá Pablito, por exemplo. Um argentino lá na Argentina, certo? Pablito. Pablito é filho de argentinos, nasceu na Argentina, em tese não tinha nada a ver com o Brasil. Aí eles vêm morar para o Brasil, vêm morar aqui no Brasil. E Pablito e a sua família acabam posteriormente reconhecendo a nacionalidade brasileira, se naturalizam brasileiro. E Pablito, que era argentino, vira brasileiro naturalizado. Mas isso tudo era um combinado, era uma estratégia que o governo da Argentina tinha para fazer com que Pablito estivesse aqui dentro do cenário nacional, ingressasse na carreira política e um dia se transformasse em presidente da República. E daí, uma vez lá, ele deveria decretar o Estado da Argentina no Brasil, dando um golpe de Estado. O que você acha disso? Você acha que nós podemos correr este risco de um dia Pablito vir aqui e se tornar presidente da República? Não podemos correr este risco. Por isso que a Constituição fala assim, ó, presidente da República só pode ser ocupado por aquele que é originariamente brasileiro, por aquele que é brasileiro nato. E em decorrência disso, todos aqueles que em algum momento podem ocupar a presidência da República também precisam ser brasileiros natos. Por isso que o presidente da República tem que ser brasileiro nato, o vice-presidente também tem que ser brasileiro nato, e ainda o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso porque esses indivíduos estão na linha sucessória do presidente. Então, por exemplo, se o presidente da República e o vice estão viajando, quem vai assumir a presidência? O presidente da Câmara. Na ausência do presidente da Câmara, imagina que ele também está viajando. Quem vai assumir a presidência? O presidente do Senado. E se o presidente do Senado também estiver viajando, quem vai assumir a presidência? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então veja que todos aqueles que estão na linha sucessória do presidente devem necessariamente ser brasileiros natos. Para evitar o quê? Para evitar a situação de Pablito lá tomar o poder e a gente ter uma crise política no território nacional, né? Claro que eu estou dando uma ideia aqui, só para você gravar e não esquecer mais disso. Cuidado aqui com o detalhe. Veja que é brasileiro nato, tem que ser brasileiro nato, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Essa não é uma exigência para deputados e senadores. Então, eu posso ter um deputado federal e um senador naturalizado, sem problema nenhum. Só que um deputado federal, um senador naturalizado, ele nunca vai poder ocupar a presidência daquela casa. Então, cuidado. Para ser deputado ou senador, precisa ser brasileiro nato? Não. Mas para ser presidente da casa que ocupa, necessariamente tem que ser brasileiro nato, ok? Então, você viu comigo que todo mundo que em um momento vai ocupar a presidência da República tem que ser brasileiro nato. Presidente e vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e eu falei também do presidente do Supremo Tribunal Federal. E daí você deve estar se perguntando assim, professora, eu entendi que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado que tem que ser brasileiro nato, porque eles podem vir a ocupar a presidência da República. Mas então por que todos os ministros do STF devem ser brasileiros natos, se só o presidente do STF é que vai ocupar a presidência da República? Já não se perguntou isso? Por que todos os ministros do STF têm que ser brasileiros natos e não só o presidente do Supremo Tribunal Federal? E eu vou te explicar por quê. Isso porque a composição do Supremo Tribunal Federal ela é formada apenas por 11 ministros. E esses 11 ministros, eles têm uma característica que é a vitaliciedade. Ou seja, eles não podem perder o seu cargo senão através de uma sentença judicial transitada em julgado. Logo, eles não têm mandato, eles não têm um prazo determinado para ocupar esse cargo. Eles ocupam esse cargo por um bom tempo até, sei lá, sua aposentadoria compulsória ou exoneração, não é verdade? Então o cara lá fica às vezes 20, 30 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. E lá, a presidência do Supremo, ela é escolhida através de um sistema de rodízio, ou seja, em algum momento, todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão ocupar a presidência daquele tribunal. Então, como todos os 11, em algum momento, vão ser presidente, vai ocupar a presidência do Supremo,
todos devem ser brasileiros natos, porque todos, no momento da vida, vão ocupar a presidência daquele tribunal e, por consequência, poderão ocupar a presidência da República, tá? Então, por isso que, nesse caso, são todos os ministros do STF e não apenas o seu presidente. Ok aqui? Muito bem. Quem mais que tem que ser brasileiro nato? Olha lá. Membros das carreiras diplomáticas. Quem são esses caras aqui, ó, das carreiras diplomáticas? Aqui eu tô falando daqueles que fazem concurso mesmo, para diplomata, né? Sendo que o cargo máximo nesse concurso é o cargo de embaixador. A gente pode ter também por nomeação, mas lembra que tem que ser brasileiro nato, aqueles que ocupam cargos nas carreiras diplomáticas. Como que isso aqui aparece em prova? Geralmente aparece em prova dizendo assim, ó, que é privativo de brasileiro nato, membro das carreiras diplomáticas, literalidade, ou vem falando da figura do embaixador, vem falando do diplomata, vem falando daquele que atua no consulado, o cônsul. Então, essas são cargos, são nomenclaturas para se referir a membros das carreiras diplomáticas, tá? Então, claro, aquele indivíduo que vai representar o Brasil em outro lugar, ele necessariamente tem que ser brasileiro nato, tá? Quem mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, ó, de oficiais das Forças Armadas. Aqui, cuidado, olha só. Veja que é privativo de brasileiro nato o cargo de oficial e das Forças Armadas. Quem que são as Forças Armadas? Então, deixa eu te explicar um pouquinho. Olha só, eu tenho lá o mundo dos militares. Eu tenho militares que são militares da União e eu tenho militares dos estados. Militares da União, eu tenho os membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que são os chamados membros das Forças Armadas. Então, Forças Armadas são aqueles integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ok? Esses são os militares da União. Eu tenho ainda os militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Veja que os militares dos estados não estão elencados aqui como cargo privativo de brasileiro nato. É cargo privativo de brasileiro nato, cargo de oficial e só das Forças Armadas. Além disso, dentro desse mundo dos militares, nós temos duas categorias. Eu tenho os oficiais e eu tenho os praças. O que é privativo de brasileiro nato é apenas o cargo de oficial e não o de praça. Então, cuidado. O que é privativo de brasileiro nato? O cargo de oficial não inclui o praça e ainda apenas das Forças Armadas, não incluindo aqui policiais militares e membros do Corpo de Bombeiros Militar. Então, se vier na nossa prova desse jeitinho assim, ó. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro das Forças Armadas. Errado. Errado. Por quê? Porque membro inclui o praça, é ou não é? Membro inclui o praça e o praça não é privativo de brasileiro nato, é apenas o cargo de oficial. Aí já veio inúmeras questões falando assim, é privativo de brasileiro nato o cargo de oficial da Polícia Militar? Também não, é oficial apenas e tão somente das Forças Armadas, repito, Marinha, Exército e Aeronáutica. Ok aqui? Muito bem, não esquece. E o último M do nosso mp3.com, de Ministro de Estado da Defesa. Quem que é esse cara aqui, ó? Vamos lá. O presidente da República, ele exerce a sua função executiva auxiliado por ministros de Estado. Você já deve ter ouvido falar. Eu tenho ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro das Relações Exteriores, tem ministro de tudo quanto é coisa, é ou não é? E eu tenho um ministro específico, que é o ministro de Estado da Defesa. Esse é o único ministro que tem que ser brasileiro nato. Então, da Saúde, Economia, Educação, todos os demais podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Apenas o ministro de Estado da Defesa é que tem que ser brasileiro nato. Professora do céu, por que só ele tem que ser brasileiro nato? Por que os outros podem ser naturalizados e só o ministro da Defesa é que tem que ser brasileiro nato? Vou te contar uma história aqui que você não esquece mais. Olha só, eu tenho lá os comandos da Marinha, comando do Exército, comando da Aeronáutica, que são organizados e chefiados por oficiais generais. Esses caras aqui são brasileiros natos, não são? Tá, são, porque são oficiais das Forças Armadas. Logo acima deles, eu tenho como chefe imediato das Forças Armadas o ministro da Defesa.
E como comandante supremo das Forças Armadas, eu tenho o presidente da República. Meus amores, esse senhor aqui, ou essa senhora, esse indivíduo que ocupa esse cargo, ele simplesmente é o cara que aperta o botão da bomba. Assim, botão da bomba é o botão da bomba. Quer ver que você já viu essa figura em algum filme americano? Filme de invasão alienígena? Invasão alienígena. Aliens invadindo, não sei o que, tal. E geralmente eles invadem onde? Estado americano, Estados Unidos. Aliens invadindo Estados Unidos, Manhattan, Los Angeles. Sempre lá, Aí começa aquele bagunça e alien invadindo, e o povo aquela correria e não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, o exército americano se reúne numa sala, uma mesa oval, assim. Quantos filmes você já não viu desse? 1 milhão. Aí aquela mesa oval, aí na ponta, cheio dos carinha lá, dos oficial, dos caras do exército, não sei o quê, cheio das estrelinhas, e na ponta tem um, que é o que tem mais estrelinha piscando aqui assim nele, cheio das condecorações e não sei o quê, com uma cara de mal, assim, uma cara de criança que apanhou a vida inteira. Esse é o ministro da Defesa. E daí, geralmente, ele liga pro presidente da República. Quantas aulas você já viu? Quantos filmes você já viu desse? 1 milhão. Aí ele liga pro presidente da República, ninguém nunca ouve o presidente falando, né? Aí ele fala, senhor presidente, posso apertar o botão da bomba? Aí de certo o presidente fala que sim e tal, aí ele tem que tomar uma decisão difícil, naquele momento, não sei o quê, e ele, bum, e explode não sei o quê. Quem é esse indivíduo? Ministro de Estado da Defesa. Esse cara tem uma função estratégica numa situação, por exemplo, de guerra, né, de invasão alienígena gigantesca. Então você imagina, esse cara tem que ser o quê? Esse cara tem que ser brasileiro nato. Lógico, imagina, ele que vai decidir se a gente vai guerrear, se não vai, juntamente ali com o presidente da República. Então lógico que o cara tem que ser o quê? Tem que ser brasileiro nato. Não esquece dos ETs invadindo aqui, né? Então, direto, inclusive no espaço aéreo brasileiro, não sei se viu, tem vários vídeos aí que mostra e luzinha esquisita no Brasil e tal. Então, pode ser que esse cara um dia venha ter que trabalhar aqui no Brasil também. Então, o ministro da Defesa é o único dos ministros que tem que ser aqui brasileiro nato. Gravou? mp3.com, Teteia, faz favor pra tia, é muito importante. Então, renovo, mp3.com, M de ministro do STF, P3 de 3 presidentes, presidente da República e vice, presidente da Câmara e presidente do Senado, C, das carreiras diplomáticas, O, de oficiais das Forças Armadas e M, de ministro de Estado da Defesa. Gravou aí? Muito bem. Tem ainda mais diferença entre nato e naturalizado? Tem sim, olha só. Eu tenho aqui a composição do Conselho da República. Deixa eu te falar. O presidente da República, ele conta com 2 órgãos consultivos. 2 órgãos que ele vai pegar uma opinião. Ele vai consultar em situações graves, situações de instabilidade institucional. Eu tenho o Conselho da República e eu tenho o Conselho de Defesa Nacional. No Conselho da República, eu tenho membros que compõem esse conselho que só podem ser brasileiros natos. Cuidado, não são todos os membros do Conselho da República que são brasileiros natos, mas uma boa parte deles deve ser brasileiro nato. Inclusive, 6 cidadãos aqui que são escolhidos devem ser brasileiros natos. Olha comigo aqui na sua tela, olha lá. Artigo 89 da Constituição. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Para a nacionalidade, o que você tem que saber aqui, ó? Que essa exigência para os cidadãos, esses 6 cidadãos brasileiros natos, é no Conselho da República. Na tua prova vai dizer que é no Conselho de Defesa Nacional que tem esses 6 cidadãos, e errado, é no Conselho da República. E você grava assim, ó, tem uma dica para você gravar. República significa o quê? Res public, certo? Coisa do povo. Cidadão é quem? Cidadão é o povo, é ou não é? Esses cidadãos vão estar onde? Onde é a coisa do povo. Por isso eu tenho 6 cidadãos brasileiros natos que compõem o Conselho da República, lembra? Onde tem cidadão é onde tem o povo. Os 6 cidadãos brasileiros natos ocupam o Conselho da
República. Na tua prova vai dizer que ocupa o Conselho de Defesa Nacional e isso está errado, ok? Outra coisa vai dizer assim, ó, todos os membros do Conselho da República devem ser brasileiros natos. Errado, não são todos, tá? Isso porque eu tenho alguns membros aqui que não precisam ser brasileiros natos, como, por exemplo, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça é membro do Conselho da República, ele não necessariamente tem que ser brasileiro nato. Ok aqui? Então, 6 cidadãos brasileiros natos que ocupam o Conselho da República, tá? Ainda para fechar aqui, ó, empresa jornalística e de radiodifusão. O artigo 222 da Constituição vai dizer aqui, ó, que a propriedade das empresas jornalísticas de radiodifusão, TV, rádio, essas coisas, tem que ser ocupadas por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, a Constituição faz diferença entre o nato e o naturalizado? No que diz respeito à propriedade dessas empresas, faz sim. Ou tem que ser nato ou naturalizado há um tempinho, há pelo menos mais de 10 anos, ok? Lembra também que a responsabilidade editorial, o editorial mesmo da TV, do rádio ali, e as atividades de seleção e direção da programação também devem ser ocupadas aqui por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, tá? Então, aqui nós temos as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. As principais aqui, então, regra de extradição, cargos privativos de brasileiros natos, o Conselho, membros aqui do Conselho da República e ainda a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão. Claro, além da hipótese de perda da punição, que você já viu comigo, que só é aplicável para aqueles brasileiros naturalizados, ok? E para a gente fechar aqui esse nosso bloco de nacionalidade, nós não podemos esquecer o artigo 13 da Constituição. Esse artigo aqui é aquele que a galera meio passa batido. Ninguém dá muito valor para ele, não. O artigo 13 é aquele artigo que a gente nem sabe por que está aqui dentro de nacionalidade, mas a gente colocou, foi colocado aqui na Constituição, e às vezes você não dá moral, e quando vem prova, pode ser um tombo. Quer ver? Vem comigo, então, pro slide. Olha o que diz ali. Coisa que a gente nem sabe, né? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ah, vá. Achei que era espanhol, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito, não é verdade, gente? Às vezes a gente acha que aquilo é muito óbvio, não vou dizer. Tem que dizer. E a Constituição é dessa. Ela fala o óbvio. Língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Aqui, ó, tem que decorar. E você tem que saber quais são os símbolos do nosso país, do Brasil. Qual que é o símbolo? Bahias. O símbolo é Bahias. Olha para você gravar, ó, Bahias. E vamos falar cada símbolo bonito que nós temos, hein? Olha só que coisa linda. Então, ó, o Bar do Bahias, a nossa bandeira nacional, o povo da história está sempre acompanhando aí, ó. Foi desenhada por Décio Vilares e foi aprovada no dia 4 de novembro de 1889. Senhor, isso cai? Não, mas é só para a gente mostrar que é bonito demais aqui, ó, nosso conhecimento a respeito dos símbolos, né? Então, muito bem. Eu tenho o hino nacional, letra de Osório Duque Estrada. Às vezes tem até uma escola na tua cidade com esse nome, você nem sabia. É o cara aqui que fez a letra do hino nacional. Coisa bonita demais também, né? Olha lá. Hino nacional, as armas. Cuidado. Ei! O que é símbolo não é a arma. Pau, não. É esse brasão bonitão aqui, ó, que é o brasão de armas, tá? Então, na prova, deixa eu te falar, na prova pode vir assim, ó. São símbolos da República Federativa do Brasil. Bandeira, hino, armas e selo. Tá tudo certo. Tá tudo certo porque é o que tá escrito. Se vier assim, ó, bandeira, hino, brasão de armas e selo, tá mais certo ainda, tá? Então, armas ou brasão de armas, tá falando aqui de símbolos da República Federativa do Brasil, né? Coloca lá um canhão, é o símbolo do Brasil. Não, é esse brasão aqui, bonitão de armas, tá? E ainda eu tenho o selo nacional, que é esse aqui, ó, para você que não conhecia, esse é o selo
do Brasil. É usado para identificar atos de governo, diplomas, essas coisas, tá? Inclusive, esse brasão de armas aqui também, ó, é de uso obrigatório pelos 3 poderes, viu? Bem bonitão, tá vendo? Tem um negócio de café ali, ó, tem um raminho de café, pra quem não sabe isso aqui é café, ó. Café, aí esse ramo aqui, sabe o que é? Isso que é fumo. Sobre esse resplendor de ouro no fundo aí, aí tem esse escudo azul ali também, num azul celeste, com as estrelas. Cara, os caras que desenharam isso aqui, ó, olha, coisa linda, coisa querida. Então tem que saber quais são os símbolos da República Federativa do Brasil. Lembra lá, os símbolos é Bahia, Bahia sempre representando aqui, ó, bandeira, hino, armas e selo nacionais. Agora, olha esse parágrafo 2º aqui, que também ninguém dá muita moral, olha lá. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, na prova vem assim. Apenas os estados poderão ter símbolos próprios. Não. Estados, Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, claro, artigo 13 fala de coisas óbvias, mas às vezes, né, o óbvio tem que ser dito. Então, não despreze o artigo 13 aí para sua prova, tá? Muito bem? Muito bem, Teteia. Finalizamos aqui, então, esse nosso tópico dos direitos da nacionalidade. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.